Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ludmila, eu vou apresentar para vocês o Lightning Talks da PG Conf de 2025. Só para contextualizar, o Lightning Talks são palestras rapidinhas, assim, 5 minutinhos, e é literalmente 5 minutinhos, tá? Não é só uma expressão. Como que vai funcionar essa questão do tempo? Vou cronometrar certinho no meu celular. E assim que estourar o tempo, eu vou começar a fazer um barulho ali, vocês me acompanham, tá? Bater palma, falar, ê! Aí vocês vão comigo pra gente cortar, beleza? E para quem vai fazer a palestrinha aqui, eu vou contar assim com a mãozinha para vocês saberem quando tá acabando ali o tempo de 5 minutos de vocês, tá bom? Não vou me alongar aqui para não gastar o tempo dos palestrantes. Vamos começar com o Paulo Cabral. Hoje eu não vou fazer restore. Agora. Oi. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o PG Backrest aqui. Já falaram em algumas outras palestras. Só que eu vou apresentar uma parte mais específica dele, que é a parte de compressão. Não sei se todo mundo chegou a explorar bem essa parte de compressão, tá? Mas primeiro, para quem não sabe, quem está começando nessa área nossa, o que é o PG Backrest? Ele é um software de backup físico para Postgres. Tá? Ele funciona nisso. Ele faz a cópia dos teus dados para algum lugar de forma fisicamente. Tá? Só para não confundir com dump, que é um backup lógico, né? De algum objeto em específico ou de vários objetos. Resumindo, isso é o PGP Crash. Tá? Esse é o site oficial do PGP Crash. Quem tiver interesse em saber tudo que ele fornece, pode entrar no site. Foi o quê? 1 minuto? 2? Tá. Tá, isso aqui o que eu vou fazer hoje, tá, pessoal? Eu fiz uma. Beleza. Eu fiz uma config aqui bem básica, só para fazer um teste aqui com vocês. Tá? Na verdade, eu não vou fazer o teste, ele já tá pré-feito hoje. Pois é, mano. Aí é o seguinte: o que eu quero explorar aqui com vocês? É a parte de compressão no PG. Tá? Hoje o PGB Crash fornece 4 tipos de compressão. BZ2, que é o BZIP, o GZIP, LZ4 e o Z-Standard, que é o ZSTD. Eu vou falar mais sobre o GZIP, LZ4 e ZSTD aqui. E na própria config do PG Backrest, isso é um print da config, eu consigo mexer no nível de compressão e no algoritmo de compressão. Tá? Por default, ele utiliza o GZIP, tá? E cada algoritmo de compressão tem o seu nível de compressão default. Então, a gente pode tunar esses dois em conjunto. Aqui tem um breve resumo de cada um. O GZIP pelo que eu pesquisei aqui nos Google da vida, nos GPT da vida, é o que oferece melhor compressão. Só que ele demora mais para fazer essa compressão. Ele é o algoritmo mais antigo. Eu botei a data ali de lançamento de cada um aproximada. Tem o LZ4 também, que ele é conhecido pela alta velocidade de compressão, mas não comprime tanto quanto o GZIP. E o ZSTD, que é o mais moderno desses que eu coloquei aqui, que é meio que um mix entre os dois. Ele oferece tanto uma boa compressão, quanto uma boa taxa de compressão, quanto uma velocidade maior também. Assim, para contextualizar mais vocês, qual que é o problema que a gente estava tendo lá no iFood? Nossos backups estavam consumindo um espaço absurdo nos buckets S3, tá? E a AWS é cara. Tá? A gente estava tentando deixar de alguma forma mais barato. E essa foi uma das formas que a gente encontrou de talvez deixar mais barato ali, tanto o Standard Storage quanto a replicação. Nossa arquitetura de backup no S3 tem replicação também. Então, são duas cobranças ali que são bem exorbitantes para nós aqui, tá? Esses foram os testes que eu fiz. Tá? Eu rodei 2 backups em GZIP, por quê? O PG Backrest pode cachear alguns desses dados aqui, então para não influenciar no resultado, eu rodei 2 vezes o primeiro. Se a gente vê aqui dos tempos e do tamanho, a gente pode ver que o GZIP ele rodou em aproximadamente 1 minuto, enquanto o LZ4 e o STD rodaram na casa dos segundos. O GZIP ele comprime uma taxa bem boa, tá?
O LZ4, ele ficou mais ou menos o dobro do tamanho do gzip comprimido, só que levou alguns segundos só para comprimir. E o ZSTD, ele foi o que levou um tempo bem parecido com o LZ4 e comprime ainda mais que o LZ4. Na casa ali de mais de 50%, se eu for colocar. Então, se a gente fosse colocar isso em custos no S3, a gente poderia ter uma economia aí de mais ou menos uns 40%, 50%, baseado no tamanho do backup e sem comprometer tempo de backup e tempo de CPU, né? E além disso, a gente pode também fazer, Tani, se estiver sobrando muita CPU, eu posso aumentar ainda mais o compress level, o nível de compressão, para tentar extrair alguma coisa a mais. Pelos labs que eu fiz, eu não consigo colocar um compress level acima de... eu consigo colocar até 20 e pouco, se eu não me engano, que está na config, mas acima de 8, 10 começa a não ter um efeito muito positivo. O custo que eu tenho de CPU não reflete na taxa de compressão que eu ganho aqui. Tá? Então, resumindo, acabou. Era isso que eu tinha para apresentar. Era isso que eu tinha para apresentar. Boa. Alô, alô. Bora então continuar. Postgres 18. O que temos de novo, Matheus Alcântara? Aqui, ó, para você passar. Agora. Boa tarde, pessoal. Sou o Matheus. Trabalho como Software Engineer na EDB. Hoje vim aqui trazer alguns highlights do que a gente vai ter no Postgres 18, que a gente entrou essa semana no primeiro Release Candidate. A primeira aqui, acho que é a feature mais comentada aí nos últimos tempos, que é o Asynchronous I/O. Ela basicamente vai permitir o Postgres iniciar várias operações de I/O e continuar a execução da query enquanto aguarda os resultados dessas operações. Então isso a gente vai ter aí mais ou menos de 2 a 3 vezes melhoria de performance para workloads de leitura. Com isso a gente vai ter, né, na versão 18 também, a gente vai ter uma nova GUC, que é o I/O Method, que pode ser Sync, Worker ou I/O Viewing. O Sync é o método tradicional que a gente já tem hoje. Né? Toda vez que o Postgres fizer uma leitura no disco, ele vai blocar a execução da query. Worker, o Postgres vai ter processos separados somente para realizar essas operações de I/O, de leitura em disco. E o I/O Viewing, ele vai usar essa feature do Linux, que está disponível na versão 5.1. É interessante porque a gente vai ter esse suporte de Async I/O direto com o sistema operacional. Então é bem interessante também. Outra feature bem interessante é o UIDV7. O grande ponto dela é que é a ordenação natural. Então isso facilita para índices B-tree. Então no UIDV4 ele é gerado de forma randômica e isso causa um problema de performance na hora de fazer as leituras, porque o Postgres vai precisar fazer várias leituras randômicas no disco para cada página de índice. Então, com o UIDV7, pelo fato de ser ordenado, isso melhora para fazer leituras sequenciais. E também, para os inserts, ele reduz os page splits. Então, no UIDV4, pelo fato de ele ser randômico, ele precisa fazer vários splits de página, porque ele nunca vai saber onde que ele vai inserir aquele novo registro. E o UIDV7 já é ordenado, então isso facilita. Outra bem interessante aqui é a Extension Control Path. Isso é uma nova GUC que vai permitir configurar o Postgres para ele procurar por extensões em outros diretórios, procurar pelos arquivos .control e .sql. E isso com a nova feature também do Kubernetes de image volume, não vai ser mais necessário criar uma imagem customizada com o Postgres e com as extensões que a gente quer instalar. Então, o image volume você consegue criar uma imagem somente com a extensão que você quer instalar e atachar essa imagem como um volume no pod do Postgres. E para usar é bem simples, dá um make install ali na extensão, como de costume, passando o prefixo, o RCLO como extensions, por exemplo, e a gente configura o Extension Control Path para incluir esse novo caminho. É interessante também alterar o Dynamic Library Path, porque a gente pode ter extensões aí que tem shared libraries que precisa ser carregada pelo Postgres também. E outra aqui, a última que eu trouxe para cá, é o Scan Press Through para conexões FDW. Então hoje, quando a gente quer criar um novo servidor FDW, a gente precisa colocar a senha que vai ser usada para autenticar no Foreign Server em User Map, então a senha em plain text, que não é muito interessante. E com essa feature, o Postgres ele vai usar a mesma autenticação Scrum feita pelo cliente inicial com o servidor para conectar o servidor com o Foreign Server.
Então, com isso, não vai ser mais necessário salvar essa senha em plain text no user mapping. E para usar é bem simples. O foreign server e o servidor que executa o FDW precisa ter autenticação Scrum SHA-256 configurada. O foreign server pode ser qualquer versão do Postgres que suporta o Scrum SHA-256. Essa feature de Scrum Pass-Through precisa estar só disponível no servidor que roda o FDW. E aqui acho que o último ponto que é o mais importante, que é as secrets, as Scrum secrets dos usuários usados tanto no servidor que roda o FDW como no foreign server precisam ser idênticas, as mesmas senhas criptografadas, para ele poder fazer a autenticação. E é isso, acho que eu fui até rápido demais. Obrigado. Continuando, então, vamos com a Fernanda Souza, que vai falar de health check rápido e prático. Para passar. Oi, sou Fernanda. Eu vou falar sobre o health check inicial rápido e prático, com a ideia de um health check para vocês fazerem quando vocês não tiverem um monitoramento, um observability, for atuar ali de forma momentânea dentro de um cluster do Postgres. A ideia é usar os logs e APG Site Statements para poder visualizar essas informações. A primeira parte aqui é montar o PG Badger. O PG Badger é um visualizador de relatório onde ele vai unir informações para você de recorrências que tem dentro dos seus arquivos de log. De 1 a N logs você pode usar para verificar e juntar essas informações, trazer informações de carries que estão usando temporários, erros, logins com mais conexões, quem é o horário que tem mais execuções de carry, carries que usam mais CPU, e trazer essas informações para analisar separadamente o consumo de dados. Aí, para você ter um PG Badger detalhado, bem estruturado, com detalhes, você tem que configurar o log. Aí está um pouco embaçado, mas eu vou falando aqui. Um das principais é colocar o cabeçalho do log. Colocar o application name, o host, o usuário, o nome do banco, para você identificar as origens das conexões. Aí você ter uma pré-duração do tempo que a carry tem, que você quer pegar de carries lentas, porque dependendo do valor que você colocar, por exemplo, 0 vai logar tudo que tiver dentro da instância, ativar para logar os temporários, deadlocks, os locks, e colocar o nível que você quer que seja logado. Você pode colocar até o debug 5, onde vai logar até todas as opções, tudo que entrar dentro do cluster do Postgres. Aí você vai ter o seu log com o cabeçalho montado, com o nome do usuário, o nome do banco, a carry ou o processo que estiver executando, o erro informando o que aconteceu. Aí você vai trazer isso para dentro do PG Badger. Você não precisa instalar o PG Badger no servidor que você está analisando. Você pode pegar esses logs, levar para sua máquina no Linux e gerar esse relatório HTML. Aí você pega ele e abre dentro de um navegador. Para você gerar o PG Badger, você tem que falar o formato que ele está. Você tem que escolher quantas carries você quer usar dentro desse protótipo de leitura, porque pode ter recorrências, por exemplo, uma carry rodou 100 vezes e ter 100 vezes os parâmetros dela. Aí você limita isso para você conseguir pegar os parâmetros e analisar. Aí você passa onde estão os logs e ele vai te gerar esse relatório HTML que você pode abrir no navegador. Aí você consegue visualizar, ordenar por carries com lock, com maior tempo de execução, e você consegue pegar os parâmetros para analisar pelo Explain Analyze, por exemplo. Agora falando um pouco da PG Site Statements. A PG Site Statements, já dependendo do ambiente, se não tiver configurado, você vai precisar restartar, mas também você consegue capturar ali as carries que estão sendo executadas e fazer essa ordenação, essa consulta, para saber o que mais está tendo custo através do catálogo. Aí, dentro do PG Site Statements, você pode ter algumas formas de validação e verificação das carries. Você pode ver as carries com mais tempo de execução, as que teve mais escrita em arquivos temporários, as que teve maior alocação de memória para execução. Você pode ver a variação de carries que estão tendo variação de tempo de execução, que você consegue visualizar, por exemplo, quando uma carry está tendo... em determinado momento, ela está executando em 5 segundos e em outros momentos com 30 milissegundos.
Aí pode ser uma questão de parâmetros ali, de estimativas de plano, e você atuar dentro dessa verificação. E dentro da própria PG Start Statements, você pode buscar por trechos das carries para você verificar quais são, buscar uma carry dentro do PG Start Statements. E nele você configura o tipo de carries que você quer que logue e também o volume de carries que você quer que ele guarde dentro do plano, para você conseguir consultar, porque ele vai fazendo uma volatilidade. Aqui é uma opção para você conseguir ver em tempo real o que está rodando dentro da instância, que é o binário do PG Activity. E o DS Stat, ele te ajuda a visualizar informações de como está trabalhando o seu servidor em questão de hardware. Tanto memória quanto disco, ele vai te passando essas informações para você ter ideia de como está sendo o throughput do trabalho desse disco, desse CPU, dessa memória. Tem 2 catálogos importantes para a gente usar dentro desse health check, que é a PG Stat Database, que você consegue ter métricas de como o seu banco está trabalhando. Aí você consegue saber como que ele está fazendo mais scan, qual que é o tipo de leitura, qual a forma de acesso dentro do banco. Obrigada. Mas está vindo muito bem. Roberto Melo vai falar sobre do's and don'ts de trampando na gringa. Aqui para passar. Esse aqui para baixo aqui? Esse do meio. Começando agora a sua Vou contagem. começar. Bom, eu nem ia fazer um Latin Talk, mas o Fábio me encostou na parede, disse que eu não falasse, aí ia me bater, não ia deixar eu tomar um chopp depois, então... Não, mas tô brincando. Pessoal, eu trabalho fora do Brasil desde 90... Bom, o primeiro trabalho foi fora de 96. Vou entregar a minha idade. Mas alguns deles foram ao mesmo tempo, mas... sempre para mim é estranho quando eu não consigo contratar brasileiro. Eu sempre tento contratar brasileiro porque a minha experiência é que o perfil técnico, a qualidade técnica dos profissionais que a gente tem no Brasil é bem melhor do que muitos profissionais que eu vejo lá fora, mas bem melhor. Só que geralmente eu não consigo contratar um profissional brasileiro porque falta inglês. Então a primeira coisa que eu ia falar é, por favor, aprenda o inglês. E o que eu estou falando aqui não é que eu quero que todo mundo saia do Brasil e vai trabalhar fora, mas cada um tem que decidir o que é para sua vida e o que é melhor para si. De repente você trabalha aqui do Brasil para uma empresa fora, a gente tem vários aqui que fazem isso, consegue ganhar um pouco melhor e dar seguir as suas metas de vida para sua família. Então fica da sua decisão. Quero trabalhar daqui, mas para fora, ganhar melhor, quero ir para fora, ter uma experiência de expatriado, mas o bloco, geralmente, para contratar brasileiro é o inglês. Você não precisa ser excelente no inglês. Você só precisa saber se comunicar. Você precisa escrever, você precisa falar o suficiente. E nem precisa ser ótimo assim, porque, meu amigo, que eu tenho de gente que... eu não vou citar a nacionalidade, mas... Hoje, a gente ainda aqui... Não, o que é isso? Não é assim. Mas... E está melhorando, estou vendo mais brasileiro trabalhando, inclusive uma empresa de um amigo meu, contratou vários brasileiros aqui em São Paulo, em BH, recentemente, eu converso com eles. Então, por favor, deem uma melhorada no inglês, hoje está fácil com IA, então não é tão difícil assim. Construa seu currículo publicamente, participe de projetos, coloque sua expertise, vá construindo, vá publicando, vá postando, vá conversando, vá mostrando, vai montando o teu GitHub lá. Fuja do jeitinho, tá? Quando você trabalha em sociedades de alta confiança, no primeiro mundo, você não pode ter jeitinho. Se você não sabe, fala, não sei. Não tem problema nenhum. Eles vão te dar tempo para você estudar, para você aprender. Quanto você precisa? 3 meses? Tudo bem, vai lá. A gente te paga, vai estudar. Vai aprender, vai trabalhar. Não tem problema nenhum, entendeu? Mas não diga que você sabe se você não sabe. E se você prometeu, faça. Senão você vai se queimar. Então, lá fora não tem jeitinho. Eles não são muito... Eles encaram como uma desonestidade esse negócio de jeitinho. Então, não façam. Trabalhe na sua rede real. Participe de conferências. Vocês estão aqui. Ótimo, excelente. Eu já consegui várias posições em empresa por uma conexão que eu fiz anos antes. Por exemplo, o trabalho
meu penúltimo trabalho, eu conheci o Joe Conway num PGBR, em 2000 e, sei lá, nem lembro mais, 17 eu acho. E anos depois ele, Roberto, não quer vir trabalhar aqui? Quero. Ué, como é que eu ia imaginar que, sei lá, 5, 6 anos depois aquilo ia acontecer? Mas trabalhe na sua rede, trabalhe no seu networking, trabalhe na sua rede real, seja legal com as pessoas e aplique. Procure conversar com pessoas, procure aplicar para empresas. Você talvez não consiga a primeira, mas você vai melhorar na entrevista, você vai ficar melhor. Pergunta, vai conversando, vai tendo um papo, toma um chopp ali, conversa com quem trabalha e você vai melhorar. E pense alto. Melhore, refine, vá aprendendo. Todo mundo consegue, entendeu? Todos aqui têm capacidade de ser excelentes profissionais, os melhores profissionais que a gente quer. A gente tem capacidade, do nosso povo a gente tem. Basta a gente buscar e ir atrás. Eu tenho experiência, o que eu tenho visto. É uma pena que às vezes a gente não consegue colocar os brasileiros nas melhores posições porque falta um pouquinho. Mas o brasileiro, na minha opinião, geralmente ele se dá melhor. Valeu, gente. Obrigado. Thiago Wenck vai falar de um caso de uso envolvendo o IoT e Postgres. Para você Teste. passar. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Thiago, sou bolsista da área de automação na pesquisa lá no Instituto Senai de Inovação de Joinville, Santa Catarina. Eu venho trazer aqui um caso real que eu tive numa aplicação em que, em um dos projetos, a gente estava aplicando uma inteligência artificial para detectar falhas nas soldas do laser que a gente estava ocorrendo lá. E utilizando a inteligência artificial, a gente consegue entender que como ela consegue captar cada pixel e ela consegue identificar coisas que os olhos humanos eles não conseguem ver. Então, muitas vezes a gente vai olhar um cordão de solda, uma aplicação real, a gente não vai conseguir visualmente, a olho nu, estar vendo esses erros. Mas a inteligência artificial ela consegue. Aqui são algumas variáveis que a gente pretendia pegar a base dessa máquina que a gente estava utilizando. A gente usa a soldagem a laser, então é algo mais incomum. Pegamos alguns valores, como por exemplo, velocidade de soldagem, velocidade de arame, temperatura, que são coisas importantíssimas para o processo de solda. E utilizando isso, a gente conseguiria gerar um timestamp ali e pegar os valores das variáveis de cada momento exato, os milissegundos exatos que estavam ocorrendo a solda, e a gente conseguiria comparar com uma média. Por exemplo, como um machine learning funciona, né? Que ele vai identificar ali um padrão e algo que esteja fora do padrão, ele vai conseguir avisar posteriormente. O funcionamento dessa máquina foi o seguinte. Eu recebi alguns dados via rede, como por exemplo o Modbus da máquina CNC que a gente tem lá no Senai. A Internet IP utilizando dos sensores da soldagem. E o IO-Link também, que a gente precisou de alguns sensores externos, além da rede. A gente utilizou um IPC, que ele é um PLC que roda Windows. Então, assim, além de toda aquela parte da automação, eu ainda consigo utilizar algumas ferramentas mais voltadas à computação. Eu tentei só utilizar, primeiramente, a parte do TwinCat, que seria o software de automação desse computador, mas ele não estava conseguindo inserir de forma apropriada no banco de dados. Ele não estava conseguindo a velocidade que a gente precisava. A gente precisava de uma taxa de pelo menos 10 dados por segundo. Então, como a gente viu que não ia ter uma compatibilidade com esse software, eu optei por utilizar Python mesmo, utilizando a biblioteca PsyCopG2, que provavelmente vocês já devem conhecer e já devem utilizar.
o banco de dados, ele ficou de forma bem simples, é literalmente só uma tabela. Essa tabela aqui eu só criei como resumo para trazer para o slide, tá? Mas ela é um pouquinho mais completa. Então ele ficou basicamente um banco de dados time series. Então eu conseguia ter uma faixa média ali de 10 aquisições por segundo, então eu conseguia ter realmente o timestamp e depois eu conseguia exportar esses dados para fora do banco para utilizar nessa inteligência artificial. E nessa inteligência artificial ela iria detectar qual momento que houve uma extravasão, houve uma falha nessa cordão de solda. Aqui estão algumas imagens dos cordões que a gente fez. Essa primeira imagem, a inteligência artificial ela detectou que estava correta, estava boa. Aqui a gente consegue ver que ela já deu um aviso de erro. E ela avisou que ocorreu 2 poros ali. Assim, olhando nessa imagem, mesmo com esse tamanho de zoom na tela, a gente não consegue perceber esses poros. Mas a inteligência artificial ela consegue identificar isso. Esse outro erro aqui já é um erro mais visível, né? Que houve uma movimentação indesejada ali na nossa máquina CNC e ela acabou fazendo o cordão de forma tremida, o que também não seria o ideal. Bom, seria isso, pessoal. Obrigado. O João vai falar de bug nos comandos listen e notify. Aqui. Começando agora. Bom, pessoal, bem rapidinho, eu quis trazer aqui, por forças maiores, chamada Charlie, uma Lightning Talk, para complementar. Então eu vim falar sobre um bug que a gente descobriu recentemente ali trabalhando na IDB, tá? Utilizando o Listen Notify. Então não é muito comum, as pessoas não utilizam muito, mas se quem utilizar aí já fica ciente que você pode acertar esse bug, tá? Quem quiser ir lá no Bug Report, tá? Lá na mailing list, aqui tá o QR Code, quiser abrir aí no celular de vocês, fiquem à vontade. Lá tem toda a troca de e-mails do pessoal ali. Vocês vão ver a Alex Wang, que é a pessoa da IDB que estava trabalhando em cima disso, tá? Junto com outros engenheiros lá da IDB, tá? Então aqui vai ter toda a troca de e-mail deles. Beleza. Então, falando um pouquinho do bug, tá? Então, o Listen Notify, ele é uma fila que você pode utilizar no Postgres, que você tem uma sessão, a sessão ela começa a escutar, que é o listen, né, por notificações, tá? Então, quando você chega numa outra sessão, você pode fazer um notify e informar um canal que você criou no listen, né? E ele vai enviar essa notificação para esse canal, tá? E através dessa tática, assim, você pode fazer ele como se fosse uma trigger para fazer alguma coisa, sabe? Então, você pode configurar uma coisa que quando acontece uma ação, você faz uma notificação nessa fila e você consome essa fila para fazer alguma coisa. Então, ele serve para... Ele é bem customizável, né? Você pode usar para diversas coisas diferentes, tá? Então, o bug que acontece se você teve uma transação e é um bug que acontece não muito frequente, tá? Ele é extremamente infrequente, porém, se você utiliza muito isso, essas features, né? É capaz de você acertar, tá? No nosso caso, a gente tinha um software da DB que utiliza com bastante frequência aqui. Ele é um software que ele fica escutando num canal para mudanças de routing table. Então, você tem uma tabela de rotas ali que você pode enviar uma consulta para vários nodes e esse cara ele fica sempre escutando uma fila de notificações, tá? E toda vez que esse cara vai lá e checa qual que é a rota atual, ele manda uma notificação nessa fila, tá? Então essa fila está sempre aberta a todo momento, porque ele fica sempre escutando. E aí, o que acontece aqui é o seguinte: quando você tem uma transação em outro back-end, outra sessão, né? E ela finaliza, tá? E aí você abre uma sessão com esse listing, você abre um canal para escutar, tá? E essa transação que abriu, que fez alguma alteração ali anteriormente, ela é limpada do teu log, do commit log do Postgres, tá? Pode acontecer, e quando ela é limpada, eu digo que ela é limpada pelo vácuo, tá? O vácuo
limpa esse cara aqui fazendo freezing, tá? Você vai tentar ou escutar ou em um novo canal, ou nesse próprio canal que você já está criado aqui, tá? E você vai ter um problema que ele vai ter que ler aquela fila de transações para pegar o status dessas transações, e ele vai ter um problema que ele não vai encontrar, porque ele foi limpado pelo vácuo, tá? Então, vocês podem perceber que é um bug bem complicado de acontecer. Então, ele depende de várias situações, mas eu vou mostrar rapidinho como vocês podem emular ele, tá? Então, aqui tem uma tabela teste bem simples, tá? Tem uma coluna só para a gente fazer o teste, tá? Então, vocês vão ver números na tela. Esse é um back-end, o número do back-end, tá? Então, em um back-end eu criei a tabela, inseri uma linha ali. E aí no segundo back-end Opa, acabou faltando uma parte. Ah, não, beleza. Aqui no meio tem o back-end 1. Nele eu fiz um listen, tá? Então eu abri um canal para escutar. No back-end 2 eu fiz um notify, ou seja, eu mandei uma notificação pro meu canal. Você vê que o nome do canal é C1, tá? E aí eu peguei o número da transação só para vocês verem a transação ali, né? Eu recebi isso aqui, né? Então, quando você dá o listing novamente, depois que tem uma notificação, ele vai falar que ele recebeu aqui, ó. Então ele recebeu a notificação que eu fiz aqui em cima no Notify, tá? Aí o que acontece? Aqui no meu diretório com o log, eu tenho um arquivo aqui, né? 005. A transação que eu fiz anteriormente está dentro desse 005, tá? Aí o que eu fiz? Eu vim aqui, eu gerei um monte de transação, um PGBand aqui, e aí ele gerou um outro arquivo, o vácuo limpou e explodiu. É isso aí. Tá ali a explosão. O passador? Obrigada. Opa. Agora o Luan Silva vai falar de replicação lógica com status lost. Tem um, né? Só um, Começando agora, seu tempo, Passa isso no aqui, né? meio. Beleza. Bom, só tô aqui pra poder falar uma coisa bem rápida, não acho que vai demorar 5 minutos pra isso. Só que é sobre um caso de um pouco específico que aconteceu e me tirou um tempo pra poder entender o porquê. O caso aqui seria sobre replicação lógica e especificamente sobre o all status do slot. Em algum momento, o status do slot ele vai mudar. O padrão ele tá lá reservado, funcionando, os LC não estão indo, estão vindo, tá perfeito. Só que, em dado momento, coisas podem acontecer. Internet, fica lenta, link, um monte de coisa pode acontecer. E eles vão acabar tendo um delay na replicação e tudo mais, e o status vai mudar. Então, existem vários tipos de status, diferente do reservado, não lembro todos agora. Mas existe um caso específico, que quando o status vai para Lost, uma vez em Lost, não dá para poder voltar. Você perdeu o seu slot, tranquilo. Então, o que acontece a poder gerar e deixar ele em Lost? Cara, se você perder arquivos de UAL, você realmente perdeu o seu slot. No caso, existe um exemplo específico que você pode acabar tendo no seu banco de dados se você não tiver uma configuração decente, né? Então, existe um caso onde se o seu max slot, o seu max wall size, né? O que define o quanto de wall eu tenho que reservar no meu banco de dados antes de deletar tudo e reciclar, se ele for um número muito abaixo do que a replicação consegue transportar devido à rede ou N fatores, o que vai acontecer é que você vai perder o seu status. O que pode acontecer é que você vai fazer um wall, esse wall vai ser gerado, esse wall vai ser apagado e esse wall não teve tempo suficiente de ser enviado até a replicação. Nesse caso aqui, isso não vai acontecer. Então aí ele vai acabar perdendo e não tem como voltar. Pra tentar chegar nesse caso do wall slot, assim, é bem difícil você conseguir fazer isso. Tipo, propositalmente é complicado você conseguir derrubar assim desse jeito, né? O cliente consegue quebrar muito fácil, mas você pra tentar validar é osso. Então, chega a ser difícil. E eu queria entender também, eu trago também algumas indagações aqui com vocês, do tipo... eu defini como o max wall size para ser um valor bem baixo e eu forcei em gerar um wall gigante com o PGBand para poder resolver, com o PGBand para poder resolver isso. Mas aí eu me pergunto, será que não seria interessante o Postgres atrasar o max wall size para poder
permitir que a replicação continue. E aí eu acabo pensando assim, aqui, claro, são fontes da minha cabeça, não preparei muita coisa para esse Lightning Talk, mas eu queria trazer com vocês essa indagação. Será que o Postgres ele não tem, tipo, uma ordem de prioridades de coisas para ele? No caso, ele optou por derrubar uma replicação lógica para reciclar o meu wall. Ou seja, reciclar o meu wall vai fazer com que eu não gaste muito espaço em disco. Em troca, eu perdi uma replicação. Então, talvez assim, tratando o Postgres como um ser humano, ele vai pensar, olha, ou eu perco essa replicação, ou eu começo a topar o espaço em disco. O meu tamanho de Maxwell aqui é tantos gigas. Então, acho que o ideal seria eu parar e perder a replicação mesmo. Aí eu paro e penso será que não existe uma ordem de critérios de prioridades do banco de dados? Então, ele tem que, primeiramente, garantir a consistência. E qualquer outra coisa que vai impactar nisso, eu configurei outros parâmetros sobre, sei lá, outra coisa. Então, a prioridade dele é consistência. Um exemplo, a segunda prioridade dele é a atomicidade. Então, sei lá, ele vai perder a atomicidade, mas ele vai manter consistência, ou vice-versa. Então, não sei. Isso aqui, mais uma vez, voz na minha cabeça, eu acho que pode ser parecido. Então, o Postgres ele deve ter um ranking de coisas importantes, né? E isso aqui, né? Talvez seja um design de segurança dele, né? Ele vai marcar o slot como inválido permanentemente, porque ele não tem mais como garantir aquele wall. Então, o wall se perdeu. Então, por mais que eu possa só trazer o próximo, cara, se perdeu uma filinha, se perdeu o LSN, o Postgres não vai te garantir. Então, bom, acho que é isso. Foi rápido. Gestão do tempo aí. O passador. Obrigada. Agora o Guedes vai falar de Vacuum 3D. Aqui para você passar. Acho que não precisa, né, passar aqui. Pode ser também. Quando você passar. Quando eu passar, ele começa. Tá bom. Começando agora. Tá bom, começando agora então. Então, bom, pessoas, eu criei um mod no Minecraft, esse clone de Minecraft, para ajudar a entender a importância do vácuo no Postgres. Bom. Não pode contar, hein? Beleza, então. Então, tem uma tabela aqui, né? E a tabela vai começar aqui pequenininha, ela não tem nada, ela tá zerada, beleza? E eu vou inserir, acho que um registro ali, ó. Tô inserindo um registro. Espero que esteja boa a visualização, tá? E vou rodar um Vacuum Analyze, tá bom? Naquela tabela. Beleza. Então o que vai aparecer agora aqui, a gente vai ver o mod funcionando. Ó, beleza? Tudo bom? Tá ali. Aqui tem um mod, vai ter um comando nesse mod aqui pra gente poder executar. Ele vai executar um comando e aqui, basicamente, ele vai dizer o seguinte, olha, gera pra mim aqui, em 3D, né, a representação da minha tabela. Esse bloco aqui, né, ele contém, nesse caso aqui, 20 blocos do Postgres. Então, cada bloquinho desse que aparecer representa 20 blocos do Postgres lá dentro. Beleza? Ok, então. E a cor é a quantidade de registros que tem, tá? O que eu tô fazendo aqui? Beleza. Vou inserir 100 mil registros para ter um número, né, massivo ali para a gente poder ver, tá ok? Então, 100 mil registros vão ser inseridos naquela tabela. A tabela vai aumentar de tamanho, vai ali, ó, agora para 6 mega. Então agora vai lá, eu vou executar o mesmo comando. E aí agora o que a gente vai ver? Beleza, então... Nossa, que rápido que eu fui, né? Eu acho que eu esqueci de fazer alguma coisa, não sei. Beleza, acho que tinha esquecido. Então olha só, eu tenho um bloco ali, o bloco tá numa cor vermelha. Tá? Nossa, tava meio ruim ali. Não sei porque eu executei outra coisa, mas tudo bem. Me perdi, mas beleza, me encontrei. E tá ali, ó. Aqui é a minha tabela. Cada bloco desse tem 20 blocos do Postgres lá dentro. Cada bloco do Postgres tem 8K. Tá bom? Então, beleza. Tem a tabelinha, até tem uns números passando, mas fica ruim de ver. Me perdi de novo. Ok. E agora eu vou deletar os primeiros 50 mil. Do começo da tabela, vamos dizer assim. Tá? A tabela continua com o mesmo tamanho, né? Não executei nada. E eu vou mandar plotar de novo aqui. Plota a tabela. Tá lá, ó. A tabela continua com o mesmo tamanho. Porque sim, porque era esperado, né? Comando vácuo ali. Quando eu passar o comando vácuo nessa tabela, alguma coisa vai acontecer. Eu vou atualizar, né? A visibilidade dos meus registros. E agora, quanto menos registros, a cor muda. O que vai acontecer? Vai, cara. Aí. O que aconteceu? O começo da tabela não tem dados, mas continua o bloco lá ocupando espaço. Eu estou ocupando esse espaço aqui. Tá? E tem registros nos... Nossa, mas eu tô aqui... Me perdi agora. O que está em vermelho lá pro final
tem dados. O que está em branco não tem, mas está ocupando espaço. Agora, então, aqui, né, ó. Passou um vacuum full ali? Passou um vacuum full. Obrigado aí, galera. Aí fez o vacuum full, o que acontece agora então? Tá lá, ó. Eu tenho metade agora, então toda essa parte branca sumiu, né? Oh. Não acabou ainda, gente. Agora eu vou fazer o seguinte, peraí. Agora, ó, trunquei a tabela, inseri os 100 mil e vou deletar aleatoriamente 20% dos dados. Vacuum Analyze. Beleza, qual que é a ideia? A ideia agora é que em vez de vermelho tem que ficar um pouquinho mais fraco aqui, porque eu tenho menos registros e agora eu tô botando 100 registros pro bloco, só pra tabela ficar menor. Ó, então agora eu não tô com tudo preenchido, então eu não tô em vermelho, eu tô um laranja ali, né? Mais ou menos porque o bloco não tá todo preenchido, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um insert de dados. Eu não vou dropar, deletar nada, eu só vou fazer um insert, vou inserir 100 mil registros de novo. E aí eu vou rodar um Vacuum Analyze para ver o que o Postgres vai fazer. Porque, teoricamente, ele vai ter que reaproveitar espaços que tinham aqui. E sim, reaproveitou, porque você pode ver que agora o bloco tá mais vermelho aqui. E, ainda assim, sobrou um espacinho aqui em relação ao anterior, ó, né? Então ele preencheu aqui o que tinha aqui e ainda criou um pouco mais de blocos lá para o final da tabela. Beleza? E não sei se eu vou fazer mais alguma coisa, não lembro. Pude dar tchauzinho, né? Vamos ver. Ah, e o tamanho da tabela, 12 mega. É, pude dar um tchau, acho, né? Se eu fosse educado, mas... Ó, vamos dar uma visualidade de cima, para vocês verem como é que ficaram, né? As situações das tabelas. Beleza? Né? Dá para ver, né? A tabela cresce, olha lá, né? O delete que a gente fez. Depois que a gente rodou o Vacuum Analyzer que apareceu, né? Ou seja, tem que rodar. Tchauzinho. E é isso. Obrigado. Iago Passos vai falar do catálogo secreto. Aqui. Ah, vai trocar, né? Aqui, ó. Vai ver. Pra você. Ah, não, tá no meu. Não adianta. Boa tarde, gente. Bom, por isso que eu tô com outro computador, porque eu fiz isso rapidamente hoje à tarde. Bom, num momento de estudo, durante a semana, eu tava fazendo alguns testes de alguns parâmetros de replicação, né? Tentando fazer replicação síncrona e fazendo alguns testes com o PGBench. E me deparei com simplesmente alguns erros ao acessar o banco de dados, né? E consegui coletar alguns dados. E aí, depois de olhar log, olhar várias outras coisas, eu consegui identificar simplesmente corrupção na tabela de catálogos, né? E aí, primeiramente eu pensei, né, que era corrupção de dados, só que eu consegui acessar os dados. E aí depois eu, investigando um pouquinho mais, consegui identificar que era, depois de muito tempo, na verdade, consegui identificar que o catálogo, algumas tabelas do catálogo estavam corrompidas. Então eu comecei a investigar um pouquinho e eu fiz uma pergunta para mim. Já pensou se cada tabela ou índice que a gente cria no Postgres fosse realmente dados, né? Então, tipo, tudo que a gente cria no Postgres não é só um objeto, né? Mas sim metadados do banco de dados. E a gente aprende todo dia, né? Então, hoje eu vim aqui tentar falar um pouco sobre o porquê que eu fui atrás disso, né? E eu fiz um pequeno labzinho rapidinho só para mostrar. Eu criei um banco de dados, criei uma tabela e aqui eu mostrei um pouco sobre aonde ele está localizado dentro do banco, né? Dos dados da tabela, do banco, dos índices que posteriormente vão ser criados. E
E aí depois eu fui dar uma olhada justamente lá onde o banco estava mostrando, onde estavam as tabelas, os índices. E aí é onde eu consegui encontrar que, por exemplo, se fosse uma corrupção de dados, a gente veria que algum desses campos aí não estariam aí, né? E aí eu não conseguiria acessar dado, o banco estaria corrompido. Mas aí como eu entendi que eu estava conseguindo acessar esses dados, não é corrupção. E esqueci do catálogo. E aí eu fiquei pensando, né? Os catálogos são os metadados que a gente não vê, né? Ele meio que governa toda a decisão do Postgres, governa todas as decisões que o banco precisa para executar uma consulta, ou tudo que o Postgres precisa fazer passa por ele, né? Planejador de consulta, quando ele vai fazer algum plano, ele vai lá, investiga, saber qual é o índice mais adequado para ele fazer, para ele usar. E ele mantém também toda a integridade e faz tudo funcionar de forma transparente. Então, facilita a gente não precisar mexer nisso, né? Com fé em Deus a gente não vai mexer. E é isso. É isso que eu queria trazer. Obrigado. Nem me apresentei, eu acho. Eu falei mesmo, né? O cabo? Bom, vamos lá. Fábio vai falar sobre PGD. Começando agora, seu tempo. Boa noite, gente. Prazer, tudo bem? Queria dar um toque. Quem aqui já organizou o PGD? Levanta a mão. Tem uma galera aqui também na fita. Para quem nunca organizou e gostaria de organizar a sua cidade, tem 3 coisas que você precisa para organizar o PGD. Precisa de um lugar, precisa de uma data e precisa de palestrantes. Lugar. Qualquer sala de aula, numa faculdade, um auditório, numa empresa, 20, 30, 40 pessoas, tá beleza. Já tivemos PGDs com 200, 300 pessoas? Já, mas o PGD com 20, 30 pessoas tá show de bola. Então, assim, qualquer lugar que você consiga gratuitamente para fazer uma sessão de uma tarde, uma noite, um dia inteiro, pode ser numa sexta, pode ser numa quinta, pode ser num sábado, domingo não, vai. Mas arruma uma data, um lugar, marca para daqui a 1 mês, 2 meses, ok? E aí você precisa de palestrantes. Quem pode ser os palestrantes? Precisa abrir uma chamada de trabalho? Não. Pode pegar quem que você conhece aqui da tua região, da tua cidade, que poderia palestrar. Pode chegar, abrir lá no grupo do Telegram. Tem alguém que gostaria de palestrar aqui na minha cidade? Às vezes você consegue. Tranquilo. Sempre tem uma galera que topa ir viajar. Onde que vai ser? João Pessoa? Tô indo. Beleza, né? O pessoal curte viajar. Tem uma galera que topa ir palestrar longe. Às vezes você pode até conseguir um patrocinador para fazer um coffee break, para fazer um banner, ou até para pagar a viagem de alguém. Mas a dica aqui é o seguinte, você não põe a mão em dinheiro. Você fala, eu vou fazer tal coisa, vou fazer um coffee break, olha, eu falei com a empresa aqui, vai sair tal, você pode pagar o coffee break para mim? E aí você não precisa lidar com dinheiro, não precisa ter uma conta no banco, não precisa fazer nota fiscal, não precisa fazer um monte de coisa. Mas se você não tiver patrocínio, também não tem problema. Você faz o PGD sem 1 centavo, não precisa de dinheiro. Se de repente você precisa de uma ajuda, você pode bater aqui na porta do Charlie e falar assim, será que a comunidade pode me dar uma mão? De repente pode ser que tenha, dependendo da condição, da situação financeira, pode. Mas assim, geralmente o custo de um PGD é 0. Você não precisa fazer inscrição paga, não precisa botar a mão em dinheiro normalmente. Então é simples. Você pega qualquer ferramenta, um símbolo, qualquer ferramenta para fazer inscrição. Se você quiser fazer a inscrição numa folha de papel lá na hora, pode fazer, não tem problema. É legal você fazer uma ferramenta online e tal. Fica um pouco mais interessante. Você tem uma ideia de quantas pessoas vêm. Mas, assim, eventos gratuitos também tem uma quebra de mais ou menos 50%. Se inscreveram 100 pessoas, provavelmente vem umas 50. Vem metade, mais ou menos. Às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos. Num evento pago, a gente tem uma quebra de uns 10%, pelo menos. 10, 15% não vem. Mesmo que a pessoa pagou 500 pila para vir, 10, 15% tem problemas.
a vida é, né, muito imprevisível. Então vale muito a pena organizar o PGD, é uma experiência bacana, é simples, é divertido, é gostoso e é um dos lugares onde a gente agrega mais pessoas novas para a comunidade, onde você tem a possibilidade de ter um contato mais próximo com as pessoas. Então eu acho que vale muito a pena ter a experiência de sediar um PGD na sua cidade. Então a gente já teve PGD em tudo quanto é lugar e eu acho que ano que vem seria muito bacana a gente reforçar essa parte, ter mais PGDs aqui no Brasil, além do PGConf, né? O PGConf aqui já é um evento de amigos, boa parte das pessoas estão se reencontrando. O PGD é um lugar de fazer novos amigos. Obrigado. Sobrou bastante. Tá acabando, hein, gente? Breno vai falar de JSON Path. Cabe os dois? Cabe, né? Só por aqui. Será que eu solto o cronômetro, gente? Ó, o seu tempo vai começar agora. Beleza. Boa noite, né, pessoal? Se eu não errar a senha. Aqui é para ser bem rápido, tá, pessoal? É só para poder mostrar algumas formas de realizar filtro em objetos JSON, com JSON Path. Muitas vezes a gente precisa fazer alguns filtros mais complexos dentro de um objeto JSON. E se a gente tiver um JSON com um array, basicamente, e precisa fazer um conjunto de combinações de filtros, isso acaba dificultando um pouco, tem que se utilizar de algumas funções mesmo, ou passar um JSON array elements lá para poder fazer filtros, né? Então, basicamente, eu tenho uma tabelazinha aqui com JSON e tem algumas situaçõezinhas de como fazer alguns filtros aqui, por exemplo. A primeira situação aqui, eu quero pegar os itens, né, que tenham endereço no município das pessoas que tenham endereço no município de São Paulo, basicamente. Tá bem ruim, eu vou tentar maximizar aqui o output também. Basicamente, aí ele começa a trazer e faz os filtros pelas pessoas de São Paulo. Aqui esse outro exemplozinho, a gente está fazendo uma combinação de duas condicionais dentro, utilizando o JSON Path, né? Que a gente pega a estrutura do JSON, né? Aqui eu estou pegando todas as pessoas, porque é uma única linha de JSON, né? E tem vários itens de pessoas lá dentro, né? Por isso que eu boto esse asteriscozinho. Estou acessando o atributo filho e todas as ocorrências lá de filhos, todos os filhos, filtrando por aqueles que têm uma idade maior igual a 10 ou a idade menor igual a 12, basicamente, né? Combinação de filtros dentro do JSON Path também. Aqui, fazendo combinação de filtros com dois tipos com dois atributos diferentes, né? Eu também tenho um objeto chegando no endereços, que pode ter um ou mais objetos, um ou mais índices, basicamente. Pegando pessoas que têm um endereço do tipo residencial e filhos do sexo feminino. E também no JSON Path existem algumas funções que, por exemplo, podem contar quantos itens tem no array, né? Por exemplo, aqui eu quero pessoas que tenham mais de um filho, basicamente. Então, eu estou acessando o atributo filho, contando quantos índices ele tem, o tamanho daquele array. E que aquela pessoa também tem filhos com idade maior que 12 anos, basicamente. Como eu disse, era bem rápido, era só para mostrar um exemplo prático. E é isso. Obrigado.
Eu gostei tanto de interromper as pessoas. Eu queria também. Fiquei esperando que acontecesse mais vezes. Eu quero agradecer a todo mundo que topou, então, vim aqui falar. Apesar de ter muita gente que topou em cima da hora, assim, e o que é mais legal, né, que deixa mais intenso, assim, é uma loucura. Mas me deixaram na hora do coffee break montando slides. Isso não foi legal. Eu perdi o coffee break. Mas foi muito legal mesmo. Tenho 2 comentários a fazer. O primeiro é que é muito legal interromper as pessoas, mas eu não quero ser maldosa, tá? Mas é muito divertido, então a dinâmica é muito boa. E o segundo é que algumas pessoas fizeram uma gestão do tempo, assim, incrível. Deu 4 minutos e 50 segundos a pessoa encerrou. Então, parabéns quem consegue controlar nesse nível. Agora, agora a gente vai fazer uma dinâmica rapidinha, mas muito legal, que eu ia falar no começo, mas acabou não dando tempo. Eu vou soltar agora uma enquete no grupo do Telegram para vocês votarem na palestra que vocês acharam mais legal aqui do Lightning Talks e vai ter premiação. Então, votem lá, galerinha. Quando vale premiação, a galera entra. Peraí. Foi. Então, vamos aí dar uns 5 minutinhos para vocês votarem. Enquanto isso, eu queria chamar os palestrantes do Lightning Talks aqui no palco. Não tá lendo? Vou trocar aqui, então. Tá aparecendo aí? Bora, pessoal. Venham para cá, para o palco, palestrantes do Lightning Talks, por favor. Deixa eu votar também, né? Bora votar lá. O Fábio foi altruísta, saiu da enquete porque só cabiam 10 pessoas, gente. Bora votar, gente. Ó, vou até abrir aqui o... Aliás, tem mais gente para entrar? Vou tirar o QR Code aqui, posso? Entrem aí, vou deixar mais um pouquinho, então. Tem lá. Tem gente entrando, eu tô vendo. Bom que é uma motivação, né, para o pessoal entrar no grupo, participar mais das coisas. Valendo prêmio, a galera se anima, tá certo, eu também sou assim. Só clicar lá no título da palestra que vocês mais gostaram. Tem o nome da palestra e o nome da pessoa que apresentou. Ó, a gente vai conferir os resultados ao vivo. Aqui com vocês. Não é voto impresso, gente. Nem sabia que essa daí ia estar ganhando, nem sabia. 3 minutinhos para vocês votarem, hein? Votem lá, por favor. Eu falei 5 minutos, mas vamos parar já, então? 4, 3, 2, 1. Ninguém sabe qual palestra ganhou, né? Parabéns, Guedes. A gente tem umas premiações aqui. Então, falei que ia ter prêmios, gente. Não, a caixa tá... Aqui, ó.
seu primeiro lugar como melhor palestra do Lightning Talks. Segundo lugar, Paulo Cabral. Obrigado. Mas não, vai ter para todo mundo, tem. Aí agora a gente tem. Ah, não, eu entreguei errado. Esse aqui tá aqui dentro já. Tem dentro dele também. Aqui tem um desse aí dentro. Agora, deixa eu ver. O Matheus Alcântara e o Roberto Melo. Aqui, ó. E pro restante, pode pegar mais um kit aqui, quem quiser, quem participou aqui do Lightning Talks, fica à vontade. Tem aqui, ó, camisetas e kits. Obrigada, pessoal. Foi muito legal apresentar. Alô, alô, alô. Boa. Boa, boa, boa. Então vamos fazer esse sorteio, né? Bate bola, jogo rápido. Obrigado a todo mundo que participou, tá? Que se inscreveu e tudo mais. Deram 77 participantes. Então vai ser sorteio grande. Ele é randômico. Serão 2 mochilas, tá? Da AWS. Então vamos lá. Se não tiver, a gente passa pro próximo. Vai sortear quem tá aqui, tá? Então, se você estiver aqui, se pronuncie. Primeiro, José Fernando Vier. Aê! Ah, falou que ia ganhar. Ele foi lá. Valeu, valeu. Vamos pro próximo agora. Ou pra próxima, né? Gleice. Ah, então perdeu. Perdeu. Vamos pro próximo. Ludmila. Ei! Nada. Uhum. Ah. Obrigada. E só rapidinho falando que eu fiz essa aplicação em 5 minutos com o Amazon Q Developer, tá? Vendendo o negócio da firma, né, velho? Valeu, gente. Obrigado pela participação de vocês. Vai ser melhor. Opa! Melhorou, hein? E aí, vocês estão gostando do evento? Maravilha, já dei spoiler, ó, sacanagem. Puta merda, é burro, né, velho?
cara é burro, né, velho? Deixa eu falar pra vocês, viu? Ei, falar, viu, velho? O cara vem e já dá spoiler de cara. Ah, não. Olha, pessoal, primeiro eu queria agradecer a todos os participantes. E o seguinte, eu queria chamar o pessoal para reunir aqui, ó. Porque nós temos alguns kits e eu vou jogar para cima, velho. Tradição, né? Ano passado nós tivemos. E o seguinte, só não vale dar dedada no olho, hein? Dedo no olho não vale. Entendeu? Oi? Quem quer aí, ó? Nota de 50, de 100, quem quer dinheiro? Aí, ó. Ó, lá e vai, hein? Não tô vendo nada, vai ser descosta para não ter beneficiamento aí, ó. Espera que tem mais. Pô, só foi pro mesmo lugar. Olha aí, ó. Essa vai lá pro fundão, hein? Ó, tem mais duas aqui, ó. Tem sobrando aqui, vamos lá. Tem as últimas duas. Pera aí. Ó, são 3, hein? Ó, tá bom, pro lado de lá. Fechar os olhos, hein? Nossa, vai bateu no teto. Agora lá no fundão do lado de lá, ó. Ó, no meio, hein? Rapaz. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. O evento não existe sem os participantes. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Foi muito bom estarmos com vocês aqui, pessoal. Nós temos 19 estados representados e 2 países. Aqui é o top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, top algum monte aqui. Paraíba. Vocês foram demais. Pô, 95 inscritos, 35 de Pernambuco, São Paulo 31, Paraná 18, Goiás 14, Rio Grande do Sul 12. Rapaz, o pessoal veio de longe, hein, cara? Rio de Janeiro 12, DF 12. O João tinha colocado, não vou nem falar o que ele tinha colocado, viu? Ele não tinha colocado demais, não. Tinha colocado um negócio mais estranho. Mas eu corrigi, porque eu sou gente boa. Ele tinha colocado o resto. Pô, cara, eu tava no meio do resto, velho. Não, né? Pô. Então, 279 inscritos esse ano. Muito obrigado a todos que participaram, a todos que se inscreveram e se deslocaram aqui. Teve gente que veio de muito longe lá do sul, gente que veio de muito longe lá do norte, pessoal do centro. Então, o evento não existe sem vocês. Vocês fazem esse evento. O nosso... Opa, muito rápido. Pera, vai. Nosso muitíssimo obrigado a todos os palestrantes. Nós tivemos vários palestrantes aqui. O evento também não existe sem vocês. Vocês são a alma desse evento. Se nós não tivermos boas palestras, se não tivermos palestrantes que engajam o público, palestrantes que se dispõem a vir aqui palestrar, pessoas que doam o tempo, pessoas que doam dinheiro, que pagam do próprio bolso para se deslocarem aqui, para viajarem, hospedagem, alimentação, pessoas que deixam as famílias em casa para vir aqui. Então eles se dedicam, dá trabalho, leva tempo, consome. E vem aqui colocar a cara a tapa. Às vezes as coisas funcionam, às vezes tem um colega que vem aqui, passa vergonha, entendeu? 5 slides depois e o tempo acabou. Mas isso faz parte. Eu não vou dizer... Tá, eu vou dizer que a primeira letra do nome dele é João. Mas sem vocês esse evento não existe. Nosso muitíssimo obrigado aos palestrantes. Não podemos deixar de falar nossos patrocinadores. Sem os nossos patrocinadores, nós não conseguimos bancar esse evento. Isso custa dinheiro, custa caro. Tem uma boa estrutura. Temos som, vídeo, um coffee break bacana, fantástico ali. Então, temos tudo isso. Isso custa dinheiro. E nosso muitíssimo obrigado a todos os nossos
patrocinadores. Nosso muitíssimo obrigado a todos os nossos patrocinadores. E claro, ao nosso anfitrião. A Uniesp disponibilizou esse espaço maravilhoso para nós estarmos aqui. Eles nos acolheram, eles abriram as portas e eles proporcionaram que esse evento acontecesse aqui. Nós estamos em um evento num ambiente climatizado, cadeiras confortáveis, nós temos um espaço maravilhoso. Nosso muitíssimo obrigado ao nosso anfitrião. E claro, ao nosso Kahuna. Nós não poderíamos deixar de chamar o nosso Kahuna. Não. Só perto. Dá uma dedada, velho. Vai na fé. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer a presença de todos. Para mim, particularmente, foi fantástico tê-los aqui, né? Eu sempre, com os colegas aqui da Paraíba, eu sempre falava, gente, vamos para a PGConf, vamos para a PGConf. E toda PGConf que eu ia, aliás, eu não encontrava ninguém da Paraíba lá. Era só eu e eu mesmo nessas PGConf. Até que finalmente eu consegui, né, convencer aí o pessoal da associação para a gente trazer a PGConf para Paraíba, e eu acho que o pessoal deu uma resposta que eu confesso me surpreendi também. E o que é importante é a gente perceber que se essa galera não estava lá e elas estão aqui, é porque a gente conseguiu alcançar uma capilaridade que até então a gente não tinha alcançado. Então eu acho que o objetivo foi alcançado. Agradecer, eu anotei aqui alguns nomes para não passar despercebido, que eu acho importante a gente dar um mérito, só basta eu achar aqui, eu acho que eu achei, pronto. Agradecer a todos vocês que confiaram, né? Teve gente lá que logo no primeiro lote, sem ter muita coisa definida, mas vocês já toparam, né? Agradecer aos patrocinadores, o Charles já falou, a gente vem aí lutando para estar melhorando o evento ano após ano, e vocês novamente apostaram no evento, apostaram na organização, mesmo sem saber nem quem era o Kahuna, com certeza, e a gente tentou dar o máximo de si, né? Agradecer também a minha família, ela não está aqui, mas que eu acho que pelo menos 2 meses para cá eles perceberam um pouco a ausência do pai ali, porque de noite tinha que estar preparando o post, de madrugada tinha que estar fechando o contrato de patrocinador, tinha que estar mandando mensagem para um asilado que estava na China, que só respondia de madrugada porque lá era de noite, enfim. Então, rapaz, começa com Charlie, termina com Batista. Então, assim, agradecer demais a compreensão da minha família também. Agradecer ao pessoal da associação como um todo, né? Um evento não se faz sozinho, é claro, existe uma sobrecarga maior em cima do Kahuna, é natural isso, mas sozinho a gente não consegue fazer isso. Dar os parabéns para todos que já foram Kahuna, o meu respeito a todos que já fizeram a PGConf, porque é um baita de um trabalho, é uma baita de uma responsabilidade. A gente fica ali com receio de várias coisas que podem dar errado, e a gente monta o plano B, o plano C, o plano D, para que no dia tudo aconteça perfeitamente, né? Agradecer aqui também a Uniesp, em nome do professor Marcelo e do Paulo Emir também, que desde a época que a gente começou a organizar a PGD aqui, na hora que a gente pediu para o pessoal abrir as portas, eles prontamente já abriram e não fizeram objeção, e estava sempre junto para estar apoiando a gente. Agradecer aqui em nome da... agradecer a Gil, na verdade, em nome de toda a equipe da Uniesp. A Gil é a pessoa responsável aqui pelos auditórios, mas que a gente foi atendido não só pela Gil, mas desde o pessoal da limpeza até o pessoal da internet, enfim, todo mundo foi muito solícito aqui com a gente e não mediram esforços para que o evento acontecesse da melhor forma possível. E aí agora, eu não sei se esse é o momento de chamar a próxima... Calma, rapaz, você tá nervoso. Sem contar que 5 minutos já estourou, né? Ah, tá. Pô, aplaudiu, pô, então eu... Não, fica aqui, relaxa. Tá, antes de nós passarmos, pessoal, eu queria que vocês fossem... Esses 2 QR Codes são para vocês avaliarem tanto o PGConf, que é o da esquerda,
e o da direita avaliarem as palestras. A avaliação de vocês é extremamente importante para que nós saibamos o que nós precisamos melhorar, o que foi bom para que nós possamos repetir e sugestões para que nós possamos incrementar sempre. Então, vou dar aí 30 segundinhos a mais. Olha lá. Tá no Telegram lá. Isso, também. Vamos lá. 10, 9, acabou. E vejo vocês em 2026 em Blumenau, Santa Catarina. E com o nosso próximo Kahuna, que nós queremos agora. Agora sim você pode chamar ele. Vai lá, chama. Você não queria chamar? E com vocês, João Fortran. Acho que é um passado. Opa, pessoal. Muito feliz. É coisa de desde o ano passado já, né? Nós dois estamos lá tentando trazer o PGConf para nossa cidade. Acabou que os dois foram aceitos, né? Só que danos diferentes. Então, espero todos vocês lá no sul, lá na minha cidade de Blumenau, terra da cerveja, terra da Oktoberfest. Não temos uma data específica ainda, mas saibam que já vai ser anunciado. Já vai ser anunciado. É outubro, mais ou menos, ali, entendeu? Assim, outubro. Já sabe o que não será outubro. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, nós estamos, vou usar os dois porque eu sou folgado. Nós estamos abrindo inscrições para o próximo Kahuna 2027. Você quer levar o PGConf para sua cidade? O PGConf é um evento fantástico. O PGConf reúne profissionais de Postgres do Brasil inteiro e do exterior. Entendeu? Você pode ser o próximo Kahuna. É você mesmo. Você também. Então, quer levar o PGConf para sua cidade? Entre em contato conosco. pgconf@pgconf.com.br. Mandou um e-mail para a gente lá, você está inscrito. Isso, é você também. Você pode ser o próximo Kahuna. Então, leve o PGConf para sua cidade. Muito obrigado e vejo vocês ano que vem. Eu esqueci, pessoal. Nós temos uma caixinha aqui. Aqui, ó.